TVU, canal universitário de Fortaleza. Olá, amigos! O tema do nosso programa Boas Práticas de Gestão de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos falar da vida de um cearense de Pentecoste, de apenas 30 anos de idade, que sofreu muito ao lado dos seus pais, que são agricultores, com a problemática da seca, mas conseguiu vencer na vida. E hoje ele ajuda os seus conterrâneos e mais 6 municípios através de uma entidade. Como sobreviver em momentos tão difíceis? Ele se chama Wagner Gomes e teve sua história de vida escolhida pelo projeto Generosidade da editora Globo e ainda pelo projeto Empreendedor de Futuro da Folha de São Paulo. Vamos conversar com o Wagner. Não saia daí, você vai se emocionar com essa história. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior. Olá, Wagner, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu sei que você veio de Pentecoste, né, para nos falar um pouco da sua experiência, da sua vivência. Eu estou ansiosa para saber como tudo isso aconteceu, porque você, eu estou vendo um jovem de apenas 30 anos, não é, Wagner? E eu acredito que o nosso país está muito bem entregue a vocês, aos jovens, dessa nova geração, a geração Y, né, que vai dar a nova versão a essa vida do cearense, do nordestino como um todo. Wagner, eu gostaria que você iniciasse contando um pouco da sua história. Como foi o início de tudo? Onde você nasceu? De quem você é filho? Por que surgiu essa ideia de criar uma associação? Olá, Silvana. É um prazer estar aqui no seu programa. E, com certeza, esse nosso trabalho é um trabalho que alia muito forte a questão do empreendedorismo, com a juventude, com a cooperação. Eu sou filho de 2 agricultores, de uma comunidade rural com 25 famílias de Apuiarés. Estudei sempre escola pública. Quando eu era criança, eu ia para as escolas de Pau de Arara, mais ou menos uma distância de 35 quilômetros. E sempre pensei em vir embora para Fortaleza. Quando terminasse o ensino médio, vim embora para Fortaleza. Em 2000, no início dos anos 2000, tive contato com uma experiência de Pentecoste chamada Prece, um programa de educação em células cooperativas. Nesse programa eu aprendi muito forte, além de saber que existia uma faculdade, que era possível um jovem chegar a uma faculdade, eu aprendi muito a cooperar uns com os outros. E foi através do Prece que eu cheguei à faculdade. Entrei para o curso de Economia na UFC, isso em 2004. Assim como eu, centenas de jovens dessa região vieram para a universidade. Hoje são mais de 500 jovens que vieram para a universidade. E nesse contato com a universidade, com outros jovens da própria região, a gente decidiu, antes de estar se formando, criar uma agência de desenvolvimento econômico local. Seria uma forma de voltarmos para a nossa região, para as nossas comunidades, de forma estruturada, de uma forma com plano estratégico e de uma forma que não voltasse não para fazer voluntariado, que a gente voltasse para se inserir nos mercados potenciais locais. É tanto que a nossa missão é potencializar e articular os saberes, as vocações e as oportunidades locais. Os nossos pais são agricultores, eles produziam muito de formas tradicionais. Hoje, nós conseguimos inserir técnicas mais modernas e adequadas para a produção de ovinos caprino, produção de mel. E aquela região é muito voltada, né, para a questão da ovino-caprinocultura. Muito. É tanto que a gente tem um evento, a Tejubode, em Tejuçoca, muito interessante. Que potencialize e divulga essas experiências para o Ceará, para o Nordeste, para o Brasil. Então, é um potencial local. Mas no início, o trabalho voltou-se muito para a questão de evitar também o êxodo rural, não é? Você acha que conseguiu alguma coisa ou é muito difícil ainda?
Quando começamos o trabalho em 2007, a gente começou numa pequena comunidade chamada Canafístula. É uma comunidade, a gente começou esse trabalho com 20 agricultores. 6 meses depois, nós já estávamos em 10 comunidades em 4 municípios. Uma parceria que a gente fechou, que negociamos com o Banco do Nordeste, que é um banco de investimento, um banco de desenvolvimento, que fomenta a economia local, tem esse papel junto com o crédito, principalmente. A gente negociou um plano de estruturação dessas cadeias produtivas. E acreditamos muito forte que, ao estruturar as cadeias produtivas, ao trabalhar essa questão de formação dos agricultores com novas técnicas, com assistência técnica, é possível, a médio e longo prazo, evitar o êxodo rural. É tanto que, no decorrer desse trabalho, percebemos que a juventude rural não estava inserida nos grupos, que nós trabalhamos com associações comunitárias. A ADEL fecha parcerias, negocia com as associações ou cooperativas dessas comunidades, desses municípios. E percebemos que quase menos de 5% eram jovens. Então, em 2008, nós montamos um programa exclusivamente para a juventude rural, chamado Programa Jovem Empreendedor Rural. É um programa para jovens que querem se profissionalizar, produzir. O SEBRAE tem alguma parceria nesse projeto? Não, o SEBRAE não é parceiro. Na verdade, a gente fechou uma parceria com o Instituto Souza Cruz, que é uma organização, é o braço de responsabilidade socioambiental da Souza Cruz. Fechamos uma parceria com as prefeituras, uma fundação alemã, chamada Fundação Konrad Adenauer, também é parceira da Alemanha, é parceira nesse programa. Agora nós estamos trazendo para esse programa a UNO Habitat, que é um fundo de juventude da ONU, também é parceiro desse programa. E hoje, quantos jovens estão integrados? Hoje temos 217 jovens que já passaram pelo programa ou estão em formação. Esse é um programa que a gente utiliza a pedagogia da alternância. O jovem chega no nosso centro de formação, passa uma semana estudando, manhã, tarde e noite, passa 2 semanas na comunidade, com assistência técnica, com acompanhamento. Isso, ao final de 15 semanas, ele sai com um projeto, um plano de negócio dos seus empreendimentos. Aí a ADEL, através de um fundo, também apoiado pelo Banco do Nordeste e outras organizações, que a gente chama de Fundo Veredas, é um fundo que faz um aporte financeiro aos empreendimentos dos jovens. Hoje nós temos investido aproximadamente R$60 mil investido nesse empreendimento desses jovens. Esses jovens geram renda, consequentemente, evita o êxodo rural desses jovens. Tem casos de jovens que voltaram de Fortaleza, vieram a Fortaleza, hoje voltaram para Pentecoste, como é o caso do Neto Ribeiro, um jovem empreendedor, e hoje está empreendendo em 2 atividades, apicultura e aves caipira. Hoje, criação de galinha caipira. Criação de galinha caipira. Hoje ele tem uma renda... Inclusive, o General Sampaio tem um projeto, tem vários projetos, o município tem um projeto de criação de galinha caipira. A gente tem um projeto também apoiado lá em General Sampaio, com 2 grupos de jovens. Quais são os municípios que hoje estão integrados ao trabalho da ADEL, dessa agência que você é o fundador, vamos dizer assim, né? A gente começou em Apuiaré, em Pentecoste, depois a gente foi para Apuiarés, agora General Sampaio, Tejuçuoca, e ano passado a gente foi para um outro território, Itarema e Umirim. Então, hoje nós estamos em 6 municípios, em aproximadamente 40 comunidades rurais desses municípios. Ao todo, são atendidos aproximadamente 600 agricultores nessa tecnologia social. Eu sei, Wagner, a gente sabe, a gente acompanha há muito tempo que hoje a ideia do jovem não é ficar no campo, né? Ele quer se profissionalizar, ele quer mudar de vida, em função das próprias circunstâncias do Nordeste brasileiro, né, que não oferece as condições essenciais para que o produtor tenha uma qualidade de vida boa. E o que você acha que falta, né, para que o jovem se fixe mais no campo? O que ainda está faltando, apesar de todo esse trabalho que se faz, os agentes financeiros abrindo as portas, as empresas dando assistência técnica, o cooperativismo? O que ainda falta, né, de essencial para mudar a vida desse produtor? Nós na ADEL, nós acreditamos muito forte que ainda é muito deficiente os programas de apoio de políticas públicas para a juventude.
Não adianta só a ADEL ter um programa desse que trabalha desde a formação, acompanhamento técnico, crédito. As iniciativas públicas também poderiam ter esses programas de forma integrada. Não, como a gente pensa, desenvolvimento, só existe um desenvolvimento local se for integrado. Tem que ser um desenvolvimento que envolva toda a comunidade. Não adianta só ter organizações que prestam uma assistência técnica. Por exemplo, a gente fez um estudo lá no território e uma política pública, o PRONAF Jovem, que é um programa nacional de apoio e fortalecimento da agricultura familiar para a juventude, que foi uma conquista de muitos jovens, de muitas lutas, e que menos de 10 jovens tinham acessado essa política pública. Estou falando aí de uma ordem de 60 mil jovens. Então, menos de 10 jovens acessar essa política pública é dizer que é uma prova que as políticas públicas não estão chegando na base. Falta o quê? Uma divulgação? Falta divulgação. Um entrosamento? Um entrosamento das instituições. Por exemplo, a gente chega em algumas agências, alguns gerentes não sabem o que existe o PRONAF Jovem. Chega em outros, não, isso é muito difícil. Então, falta muito essa articulação. Então, a gente acredita, e isso é muito forte na ADEL, a gente trabalha a integração dessas organizações. A gente tem uns fóruns que a gente chama de fóruns de desenvolvimento territorial, onde a gente une todos os agentes, desde o banco, prefeituras, comunidade e organizações de assistência técnica, então, na realidade, a ADEL está procurando suprir essa necessidade. Na realidade, o papel da ADEL é integrar, ser um agente que transforma e que articula as organizações de base com poderes e também, principalmente, com bancos de investimento. E o crédito? O crédito, você acha que o crédito ainda é difícil? Os juros ainda estão muito elevados? Eu acredito que os juros hoje, principalmente das linhas de PRONAF, são juros bem atrativos. Dá para realmente pagar. Desenvolver a propriedade? Se realmente tiver um programa, a gente chama muito em projetos. Se o projeto for viável, um projeto bem estruturado, o que aconteceu foi que, em menos de 10 anos atrás, os programas e os projetos eram muito liberados assim. Aleatoriamente, sem um planejamento estratégico. Sem um planejamento. Os agricultores pegavam crédito e se endividavam. Então, esse endividamento fez com que muitos agricultores não tivessem capacidade de pagamento. Então, o que a gente faz junto com os agricultores é montar planos, projetos que eles possam pagar. E tanto que a gente negociou com o Banco do Nordeste também a implantação de algumas agroindústrias para agregar mais valor ao produto. O mel não tinha qualidade. Então, a gente começou a construir algumas agroindústrias. Estamos entrando com processamento de carne, ovinho caprino, fazer hambúrguer, kafta, tudo à base do bode. Então, a gente está trabalhando isso em Pentecoste e também em Itajuçuoca. Já o mel, a gente trabalha isso muito forte. Certificar o mel, né? Trabalhar mel a e sachê. Isso, em Pentecoste hoje, já tem uma agroindústria que entrega para a merenda escolar. Hoje a gente sabe que o governo já compra, né? Já compra todo o mel. Então, E nós somos hoje o segundo maior produtor, ou o primeiro maior produtor, você tem esse dado? O segundo maior produtor. Segundo maior produtor de mel, né, do país. Do país. Então, assim, quando a gente entrou em 2007, a qualidade do mel era muito baixa no território. Então, a gente começou a trabalhar essa questão. Sem qualidade, o produtor não tinha para onde vender. A gente entrava nas casas dos produtores, tinha lá os melos tudo dentro de garrafas PET ou dentro de baldes, e sem conseguir processar o mel. Então, a gente começou a negociar isso com o próprio banco, porque esses agricultores pegaram crédito. Então, eles queriam ter capacidade de pagamento. Então, para ter capacidade de pagamento, tem que agregar valor, tem que dar qualidade ao mel e trabalhar muito forte essa questão da comercialização e do marketing em cima do mel. Nós vamos para o pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior.
Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior. Estamos de volta com o programa Boas Práticas de Gestão, conversando com o Wagner Gomes. Ele que é presidente da ADEL, uma agência de desenvolvimento econômico fundada no município de Pentecoste, que hoje já atende a mais de 6 municípios daquela região. Wagner, você conversando comigo nos bastidores, me disse que não foi tão difícil mudar a cabeça do produtor, porque há essa imaginação, né, de que o produtor ele não quer aceitar as mudanças tecnológicas, né? Mas vocês, como filhos de produtores, não tiveram essa dificuldade. Conta pra gente. Como você mesmo falou, a gente, por falar a língua do produtor, e todos da ADEL foram, e alguns ainda são, produtores rurais. Então, a gente está inserido dentro desse mercado, dentro desse trabalho junto às comunidades. Então, todos nós viemos de comunidades rurais que, hoje, o atual diretor técnico da ADEL foi produtor até 22 anos de idade. Então, ele com o pai dele produzia bovino de leite. Então, todos nas comunidades nos conhecem, sabem onde a gente mora. Às vezes, de domingo, a gente está em nossas casas, que a gente mora lá ainda, nessas comunidades, chegam produtores. Estou com tal dúvida. Então, tem muita essa interação. A gente não perdeu esse vínculo. Nós não somos uma organização que veio de fora para dentro. Nós somos uma organização que surgiu da base, dentro, e a gente está conseguindo comunicar isso para fora. Está aí o segredo de estar dando certo, né? Um dos segredos, né? E a assistência técnica, Wagner, como é? Vocês dão uma assistência técnica permanente ao produtor? Vocês têm a ajuda de algum órgão governamental para isso? A gente fechou recentemente uma parceria com várias organizações, fizemos um pacto pelo a questão da estruturação das cadeias produtivas lá na região. Um dos parceiros é o governo do estado do Ceará, através do Instituto Agropolos. A gente tem técnicos contratados para estar nas propriedades de pelo menos 2 vezes por mês. Então, a gente faz visitas a esses grupos. A gente faz tanto visitas coletivas para fortalecer a questão do capital social, do capital mais comunitário, como faz visitas para dentro da porteira, realmente visitas que vai de produtor em produtor. A vida dessas pessoas mudou para melhor, Wagner? Hoje, como eu lhe falei, tem vários exemplos, é nítido. Eu sei que é uma pequena iniciativa, quando eu falo em termos de território, em termos de estado, mas a vida de muitos jovens e de muitos agricultores hoje tem uma... Lógico que não é só a ADEL, tem outros parceiros que estão entrando, que constroem essa nova cara do sertão. Então, é um programa que realmente... Aliás, esse projeto, dentro da ADEL existe esse projeto, a nova cara do sertão. Inicialmente, a gente lançou uma campanha para mostrar o sertão a partir dos potenciais. Por muito tempo, o sertão foi visto, e muitas mídias, principalmente alguns espaços mais conservadores, mostram o sertão como a fome, a miséria, aproveitam agora para mostrar a questão da seca, explorar muito essa questão. Então, assim, e a nova cara do sertão nasce para mostrar os potenciais. A partir de... Que é possível conviver. Que é possível. Exemplo de jovens empreendedores, é possível sim conviver com a seca, mas na verdade não tem que combater a seca é um fenômeno que a gente tem que ter planos de médio e longo prazo para conviver com ela. Aliás, a água não é mais problema nesse estado, não é? A água nunca foi o problema do Ceará. Tá, né? Na realidade, a gente tem que Como é que vocês hoje estão enfrentando essa seca que estão divulgando como uma seca que há mais de 30 anos não ocorria no Nordeste brasileiro? Como vocês lá estão enfrentando esse fenômeno novamente? Nós estamos trabalhando muito com os grupos. A gente fez primeiro um mapeamento de quais os reais impactos dentro dos nossos grupos que a gente trabalha. Estamos reunindo com várias organizações, inclusive com as prefeituras, para debater o acesso do jovem dos grupos a determinados programas emergenciais, nesse sentido. Mas antes a gente já vinha debatendo a questão, por exemplo, da apicultura. Trabalhar
numa perspectiva que quando chegasse uma seca como essa, que a gente pudesse ter planos mais estruturados. Mais estoque para vender. Mais estoque, ter mais a questão de preservação. Então, não desmatar tanto, porque né, quando você pega uma área, pega uma seca como ela, ainda pega uma questão do desmatamento, fica complicado. Então, a gente trabalha muito essa questão da desertificação. Eles ainda usam muito lá a queima do roçado, porque isso é uma prática milenar. Menos, já usaram muito mais. Vocês procuram também? A gente trabalha muito a questão da sustentabilidade, da questão da agroecologia, a questão de roçados mais ecológicos, evitar essa questão da seca. Isso através das formações. A gente trabalha muito a questão da formação do agricultor e do jovem. Então é muito forte. É tanto que a gente está construindo agora um centro, vai ser o primeiro centro de formação de jovens empreendedores rurais aqui do estado do Ceará, com capacidade para atender 60 jovens por ano, que vai trabalhar utilizando essa pedagogia da alternância. Ele vai ficar em General Sampaio. Seria quase que uma universidade. Quanto tempo o jovem teria que permanecer lá? Ele passa um ano de formação. Um ano de formação, né? E vocês têm como expedir um certificado? Sim, a gente tem parcerias. É tudo regulamentado? Tudo regulamentado. A gente tem parcerias com as universidades, em especial com a Universidade Federal do Ceará. Então... Wagner, e esse programa de cisternas, vocês já usam lá também? Como é que... A questão da água, eu sei que lá existe um reservatório de grande porte, que é o açude de General Sampaio, né? E o de Pereira de Miranda também. O Pereira de Miranda também. Então, água não é problema na região ali? Para as comunidades que estão mais longe, temos problema com a água. É tanto que temos hoje também... Lá ainda existe o carro-pipa? Existe. Existe, né? E vocês querem eliminar o carro-pipa? Seria uma meta, né? Na verdade, é que todos tenham acesso à água de qualidade. Então, as cisternas é um grande programa que os governos vêm trabalhando. Então, é tanto que a gente está trazendo agora para dentro da ADEL uma experiência piloto. A gente conheceu uma experiência lá na Paraíba, onde a gente vai trazer uma nova cisterna aqui para o estado do Ceará. É um novo modelo, 2 cisternas, uma para a questão do consumo e uma menor para a questão da produção, por exemplo, na área de ovinos. Então, ela vai ajudar a guardar água também para os animais. Então, é uma tecnologia que a gente está desenvolvendo, que a gente está aperfeiçoando e trazendo da Paraíba para o Ceará, junto com essa organização. Wagner, você conhece um pouco do novo Código Florestal, que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e que os ambientalistas estão pedindo aí veta presidente? Você conhece um pouco? Qual é a sua versão sobre o novo Código Florestal? Principalmente as áreas mais costeiras, né, principalmente dos rios, eu acho que eu também peço para a Dilma vetar, porque, na realidade... O código, nenhum projeto que foi para o Senado já não era tão bom para a questão ambiental. Imagina o que foi aprovado. Então, assim, as áreas costeiras dos rios, acho que vai complicar muito. É um código, ao meu ver, que só ajuda os empresários. Um código que não foi discutido, foi com as comunidades. E o que foi discutido um pouco com as comunidades não foi levado em consideração. Então, é muito uma coisa... tomara que a nossa presidenta vete o nosso código, esse código. Né? Wagner, vocês têm problemas de segurança no campo também? É muito, viu? Por exemplo, tem produtores que tinham que acessaram o crédito e tiveram seus motores, seus canos roubados. Então, a segurança no campo, a insegurança no campo ainda é muito forte. É uma prioridade também da ADEL? Vocês estão trabalhando essa questão? Nós não trabalhamos a questão da segurança. Mas o governador Cid Gomes parece que já anunciou um programa especial voltado... Wagner, com relação à capacitação, né? A gente sabe que hoje, sem capacitação, não é possível viver no mundo do trabalho, né? Essa sua geração, principalmente, a geração Y, né? Que precisa comandar a internet e saber de tudo. Vocês têm nesse centro, ou você já tem hoje... Ou vai implantar nesse centro algum equipamento de informática que possa o produtor e o jovem acessar e ter melhores informações? Desde 2007 a gente trabalhava muito forte a questão de formação. Né? Que nós participamos de um programa de formação que tivemos acesso à universidade. Então a gente voltou muito com essa perspectiva de que só é possível construir um novo sertão com formação. Então, a gente trabalha a formação tanto com os agricultores, uma linguagem dos agricultores, a gente
não monta palestras assim de linguagem, então a gente trabalha muito forte. Porque eles não vão entender. Eles não vão entender. Então é falar a língua deles. E agora, de 2008, a gente tem um programa de formação só para jovens. Esse programa já roda num centro. Esse centro não é da ADEL, é de uma organização parceira. E a gente já trabalha com isso. E a questão da inclusão, nesse centro já tinha um pequeno laboratório, então, e a gente fez um mapeamento de algumas comunidades ali no Médicuru que não tinha acesso, a gente tinha dificuldade de fazer reuniões nas comunidades, porque o jovem e os agricultores não têm acesso à telefonia e principalmente à internet. Então a gente fez esse levantamento, montamos uma proposta e enviamos para a Oi Futuri, Novos Brasis. A nossa proposta foi recentemente aprovada. Nós vamos estar implantando em 7 comunidades do território 7 centros de tecnologias de informação e comunicação, com acesso à internet e também a questão da telefonia. Então a gente vai colocar antenas que nós vamos conseguir comunicar entre a ADEL, as comunidades com o mundo, né? Até promover cursos, né, entre as comunidades para abranger o maior número de pessoas, não é isso? Tanto que nós vamos estar usando um sistema de tutoria. A gente vai criar um portal online, que é onde a gente vai fazer cursos à distância com esses jovens. Eles no centro e nós na unidade piloto. Nesse centro de formação vai ter um centro com capacidade para fazer aulas, dar palestras, gravar, para comunicar isso para as comunidades. E também vou montar uma rede social de jovens empreendedores rurais, que cada um vai ter, por exemplo, a questão da seca agora. Cada comunidade vão ter câmeras digitais, poderiam bater fotos e comunicar isso. Olha, como está a seca em minha comunidade. Então essa rede social, essa plataforma vai nos ajudar muito em comunicar essas experiências, essa nova cara. E as escolas profissionalizantes que o governo tem implementado aí, vocês estão se integrando com as escolas, porque elas têm não só cursos, né, de formação, como tem também toda essa parte de internet. Isso. Vocês não procuraram as escolas? Sim, a escola profissionalizante de Pentecoste, ela é um grande parceiro da ADEL, e nós trabalhamos hoje um projeto dentro da escola. A gente vai estar iniciando agora com a parceria da ONU Habitat, que é para jovens das periferias e comunidades semi-rurais, ali próximo a Pentecoste, para trabalhar a questão da formação, a produção de hortas comunitárias nessas áreas mais periféricas. Então a escola profissionalizante é um grande parceiro da ADEL. Nós atuamos. Na realidade, o atual diretor da escola profissionalizante de Pentecoste também veio desse programa. Eu conheci ele no PRES, que é o Programa de Educação em Células, que todos... E a escola profissionalizante de Pentecoste ela é gerenciada pela Universidade Federal, junto com o PRES. Wagner, a gente falando com você, fico entusiasmada. Né? Eu que sou do interior também, fico feliz, né, em ver você, um jovem talentoso, né, brilhante, que quer dar a sua contribuição à sua comunidade, formou-se, voltou para a sua cidade, está transmitindo tudo isso, né, para os seus irmãos, seus parentes, seus amigos, formando toda essa rede. Eu quero lhe parabenizar, infelizmente o nosso tempo esgotou, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, não é? Uma mensagem que eu sei que já está na sua cara, não é? Que a gente olhando para você sente esse entusiasmo, essa alegria e de achar que o homem do campo tem um futuro sim brilhante e que ele pode ser ajudado por essa nova geração de trabalhadores que estão aí. Deixe a sua mensagem, por favor. Queria dizer que o sertão, ele não é um mar de miséria, não é um mar de fome. O sertão é um mar de oportunidades, tem um potencial incrível. Se soubermos e aliar conhecimento com a teoria, com a prática e com essa nova forma de fazer, adaptando as tecnologias, de forma que o produtor ele não sinta-se agredido no meio ambiente, é possível construir essa nova cara, esse novo sertão. Então, e a juventude... Não abandonar o seu Não abandonar. Vir a Fortaleza, a gente precisa de jovens com mobilidade. Nós viemos a Fortaleza, mas que a gente volte para o sertão, mas de forma sustentável. Não adianta a gente voltar para o sertão, ficar lá mendigando. Tem que voltar com conhecimento, com a formação,
mas que gere renda, que gere sustentabilidade. Muito obrigada, Wagner, e muito obrigada a você, telespectador, pela audiência. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior.